Quem encontrou 1 Pedro diz amém. Diz assim a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Querido Deus, nós te louvamos e te exaltamos pela tua palavra, pelo pequeno testemunho que nosso irmão Mário aqui deu, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Deus querido, em nome de Jesus, falar conosco através da tua palavra. Senhor, tira todo dos ouvidos, Pai, toda distração, toda preocupação, que nós possamos nos atentar àquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Sente-se, queridos. Quero ressaltar também o nosso encontro de homens, que foi lá em Barueri no dia de ontem, né? Foi muito gostoso. Ali, os homens se reunindo para adorar a Deus, louvar a Deus. Recebemos uma palavra profética da parte do Senhor e foi muito bom. Queridos, nós estamos em um texto da palavra de Deus que Pedro, ele começa dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele faz aqui, Pedro, uma exaltação à salvação eterna, ou aquilo que foi preparado para nós de antemão nos céus. Então ele começa a exaltar a isso, né? E se alegrar nisto, né? E dizendo assim: olha, é maravilhoso saber, né, que nós temos reservado para nós, que o Senhor tem reservado para nós uma viva esperança, uma esperança de salvação preparada, que vai se revelar nos últimos dias. Então isso é maravilhoso, queridos. Nós estamos vivendo dias hoje em que nós muitas vezes ouvimos palavras e direcionamentos e tal, tão somente, simplesmente para a solução dos nossos problemas do dia a dia. Mas a prioridade de todas as coisas é mantermos viva, querido, nosso coração, a viva esperança de que um dia nós iremos partir para a eternidade. E todos aqueles que têm a sua confiança em Deus, que anda segundo esta confiança, essa esperança, ele não vai dar um passo no escuro, mas ele tem já preparado, reservado pelo Senhor para nós, queridos, num lugar que já está preparado para a nossa eternidade. Então, nós temos que manter viva a esperança da fé, a esperança da salvação eterna, a esperança de que um dia nós vamos partir sim para a eternidade, mas estaremos com Cristo para sempre. Queridos, assim, vivemos dias realmente em que pouco se falado, mas Deus tem assim ministrado a nossos corações acerca disso. E aqui, queridos, é interessante que ele faz um paralelo de tudo isso com o ouro. E ele fala assim: olha,
Aí ele fala assim, aqui no 5, ele diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Ele diz assim, se alegrai, exultais nisso. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É interessante que ele fala assim, olha, embora que nós, neste tempo que vivemos, no momento que vivemos atual, ainda que sejamos contristados, quer dizer, entristecidos, ou sejamos levados a passar por várias provações, E aí ele diz assim, por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele diz assim, olha, mesmo que comparado ao ouro perecível, os irmãos sabem que o ouro é um metal que não perece, não é verdade? É um metal precioso que materialmente falando ele não perece. Mas aqui o Senhor fala assim que ele é um ouro que ele é perecível, porque tudo nessa terra é passageiro e perecível. A única coisa que não vai passar nunca, o Senhor disse assim, mas as minhas palavras jamais vão passar. Então, Cristo jamais vai passar. O espiritual jamais vai passar. E ele faz essa relação entre o ouro perecível e o refino deste ouro no fogo. Né? Por um lado, ele faz essa comparação de que a nossa fé tem que ser apurada como ouro, ou apurada no fogo, como ouro seria apurado. E aí, ela sendo uma vez apurada, ela se redunde em glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Queridos, quero hoje nesta passagem, e quero, claro, fazer menção de outras passagens da palavra de Deus, quero falar um pouco sobre provações, sobre sermos provados no fogo, ou passarmos ou provações de fogo. Eu sei que é uma palavra que não é muito comum, não é? Mas é uma palavra bíblica, é uma palavra que vai nos trazer fortalecimento, que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar na caminhada com Cristo. Amém, queridos? Porque nós vivemos, como eu disse, vivemos dias em que a verdade é que o evangelho tem sido muito maquiado, não é, para chamar a atenção das pessoas. E quantos de nós já ouvimos e vemos o convite ao evangelho, não é? Olha, pare de sofrer, venha para Jesus e pare de sofrer. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Então, a maioria de nós, não é? Disse assim, nós vemos aí constantemente na rádio, na televisão, em todos os lugares. Olha, se você quiser ficar sofrendo, permaneça onde você está. Mas se você quiser sair desse sofrimento, parar com esse sofrimento, venha para Jesus e pare de sofrer. E, na verdade, queridos, o Evangelho ele não tem essa conotação de pare de sofrer. É claro que a gente sabe que o pecado, queridos, ele vai produzir sofrimento sempre. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, debaixo de todo aquele sofrimento, foi por conta do pecado. O pecado é que provocou aquele sofrimento. E a verdade é que o pecado, ele continua sendo um agente de sofrimento na humanidade, não é? Mas isso também não quer dizer, queridos, que
com Cristo as coisas não vai ter nenhum tipo de sofrimento, que a nossa vida vai ser uma vida de mar de rosas, que não vai ter problema nenhum, nenhuma situação de desconforto vai nos acontecer. Por quê? Porque eu ando com Cristo, Ele me protege, Ele me abençoa, Ele me faz isso, e a verdade, no fundo, a gente sabe que isso não é verdade, não é? Mas, e aqui, queridos, nós vemos aqui Pedro dizendo assim, olha, ainda que sejamos contristados a passar por várias provações, não é uma provação nem duas provações, mas por várias provações. Então, o convite correto seria, vem para Cristo e você vai passar por várias provações. Por que você vai passar por várias provações? Nós vamos meditar um pouco sobre isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Provações, como passar pelas provações. Então, nós vemos que as provações é certa, e eu queria fazer menção de Isaías 43, versículo 2, para nós assimilarmos melhor esta ideia. Diz assim, Isaías 43, 2, quem quiser acompanhar, mas eu vou ler aqui. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá sobre ti. Nem chama alguma arderá sobre ti. Então, novamente, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá sobre ti. Nós vemos aqui, queridos, o texto mencionado por Isaías, ele diz assim, aqui a palavra diz assim, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Ele não está falando assim, se, não, talvez, quando você passar. Se você passar, mas ele está sendo imperativo, quando passares. Isto indica que as provações de água, de fogo, que são situações, circunstâncias que surgem, nós vamos passar por elas. Às vezes, uns um pouco antes, outros um pouco depois. O que ele fala assim, ele diz assim, quando passares. Quer dizer, citando o seguinte, olha, vocês vão passar. Talvez vocês já estejam passando por situações que são provações na vida de vocês. Talvez ainda você não está passando, talvez você já passou. E talvez você vai passar ainda, mas de uma coisa é certa, nós vamos passar, todos nós vamos passar por provações, por situações em que nós não desejaríamos passar. Ainda que servindo a Deus, ainda que servindo a Cristo, nós passamos por situações, e isto é certo. O Senhor Jesus disse assim, em uma passagem, ele fala sobre aquele que edifica a sua casa sobre a areia, e aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem é que edifica a casa sobre a areia, e quem é que edifica a casa sobre a rocha? Então, ele fala de dois tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa que ele ouve a palavra de Deus, coloca em prática, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que pratica a palavra do Senhor. Aquele que não pratica a palavra do Senhor, ele edifica a casa sobre a areia. Ele ouve, ele até entende, mas ele não se aprofunda em Deus. E ele acaba se edificando a sua casa sobre a areia. E aí ele conclui isto dizendo assim que, e aí uma vez vindo o vento, vindo a chuva, vindo a tempestade e dando sobre a casa, tanto uma quanto a outra, naquela que é edificada sobre a areia, ela vai cair e grande é a sua ruína. Naquela que é edificada sobre a rocha, ela não vai cair, ela vai permanecer firme, indicando o quê? Que não tem acepção, queridos,
de quem é e de quem não é, de quem é superficial, de quem é mais aprofundado, mas as situações, as provações, elas vão surgir de alguma forma, em algum momento da nossa vida. Ela vai surgir, e isso é certo. Amém, queridos? Talvez você disse assim, poxa, bispo, eu não quero passar por provação, vira a boca para lá, deixa eu virar a boca para lá. As provações vai acontecer, quer você queira ou quer não, ela vai vir para todas as pessoas. Amém? É o que a palavra de Deus nos indica, não é? É o que a palavra do Senhor nos indica. Agora, as provações vindo, querido, é importante nós sabermos algumas coisas. Primeira coisa, qual é o motivo das provações? Por que que as provações vêm? E às vezes, queridos, provações, quando a gente fala de provas e provações, não são exatamente algo que Deus ele envia na vida de um crente para que ele passe um mal, né? Deus não é um Deus rancoroso, ruim, que quer que você sofra. Não, de forma nenhuma. Mas ele não é mau, mas ele usa as circunstâncias da vida, natural da vida, ele usa para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para moldar o nosso caráter. Então, a primeira coisa, assim, uma das coisas que eu queria falar com os irmãos é exatamente sobre isso. Qual o motivo? Qual o motivo das provações? Bom, um dos motivos da provação, queridos, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, que eu queria compartilhar com os irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 2, está um pouquinho para trás aí. 1, 2 em diante, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada mais deficientes. 5. Se porém algum de vós, 12, o versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, qual o motivo, queridos, da provação? Por que as provações na vida de um homem, na vida de uma mulher que está servindo a Deus? A primeira coisa, queridos, é importante nós sabermos o seguinte, que Deus usa das circunstâncias para nos provar, para que esta provação produza em nós perseverança, para que as provações elas vão aperfeiçoar a nossa fé, vai nos levar a um aperfeiçoamento diante de Deus. Por que que Deus nos prova? Porque para produzir em nós um aperfeiçoamento da fé, para que nós possamos, para nos amadurecer, para fazer de nós instrumentos, homens e mulheres, perseverantes diante das situações. Então, as provações que surgem nas nossas vidas, queridos, elas servem, ela é um instrumento da parte de Deus, na mão de Deus, para a instrução dos seus filhos. É como um homem e uma mulher, querido, que tem os seus filhos, e ele, na instrução dos seus filhos, usa as circunstâncias da vida para mostrar a ele, para moldar nele um caráter, para que ele venha valorizar a vida, valorizar e dar valor naquilo que ela tem possuído, naquilo que tem, moldar o caráter, moldar, queridos, o procedimento da criança. Não é assim que funciona? É bem assim, queridos, porque quando nós olhamos para as crianças que são criadas
com tudo na mão. Tudo que tem, tudo que pede, se dá, né? Você vê que são crianças que não têm valores, não têm profundidade nos valores. São pessoas que não têm essa profundidade. Mas por quê? Porque não foi moldado na prática, na situação. Então, hoje, quantas são as crianças que você tem tudo para comer no prato, e a criança está empurrando para lá, não quer, e fazendo birra e tal, né? E aí, sabe, não dá valor, não tem valor nenhum aquilo para ela. Por quê? Porque veio tudo muito fácil, tudo que quer está na mão. O que você quer então, meu filho? Você quer o quê? Né? E aquela coisa toda, aí dá tudo na mão da criança. Isso não é sábio, queridos. Então, eu estava assim, me lembrando a criação dos meus pais, não é? O valor que a gente dava para algo, queridos. Porque minha mãe nós éramos em 10 filhos, e nós morávamos em um sítio, não é? E a carne era só de vez em quando meu pai matava porco. Matava porco, botava lá, fritava e botava nas latas dentro da gordura. Quem já viu esse procedimento aí? Isso é antigo, né? Só os mineiros e os filhos de mineiro. Botava lá na lata lá, queridos. E estava lá dentro da gordura lá, e nós, criança, né? Criança peralta, sabia onde a lata estava, e abria a lata lá e tocava o garfo lá com a gordura toda coalhada e comia aquilo ali, queridos, e era bom demais. Por quê? Porque carne era coisa rara. Minha mãe, quando fazia lá a comida, só tinha alface, aquilo lá nós não comia, porque tinha muito, nós não valorizávamos a verdura, as coisas do sítio, né? Aí minha mãe falava, não tem mistura, e aí eu e meus irmãos ficava de bituca nos balaios da galinha, e quando uma galinha, querido, gritava lá, só faltava nós brigar para pegar o ovo, para fritar esse ovo, para comer esse ovo, né? Então, era algo mais ou menos assim, queridos, e isso moldou em nós. Hoje eu tenho uma consciência de o que é você ter, de que a propriedade do que você pode ter em mãos. Isso não me tornou avarento, não me tornou mesquinho de forma nenhuma, mas eu tenho uma consciência, queridos. Então, queridos, Deus, Ele usa das circunstâncias para ensinar os seus filhos. Fala, vou usar isso aqui, vou usar aquilo ali, né? E às vezes Deus permite mesmo algumas coisas acontecer, para que essas coisas possa ser usado como instrumento para te abençoar, aperfeiçoar a sua perseverança, a sua fé em Deus, para que qualquer coisinha depois, né, já viu um crente superficial, qualquer ventinho, qualquer palavrinha, ele já está machucado. Ai, eu estou machucado, estou traumatizado, não sei o quê. Hoje em dia a gente ouve muito isso, né? O bullying, porque eu tive bullying, não sei o quê, o bullying. Isso daí, querido, na escola nós brigava, saía na mão lá com a molecada, era coisa terrível, e isso não deixou nada em mim, né? Porque se chegasse em casa e falasse com minha mãe, mãe, aconteceu isso e aquilo lá, aconteceu, então vem cá, tome, né? Mais um aqui que é para você aprender e não trazer problema para mim. Então, queridos, nós vivemos dias em que nós vivemos situações e Deus usa circunstâncias, situações para nos moldar, para moldar a nossa fé. Você vê um crente que já passou por várias situações, vários problemas, não é qualquer ventinho que vai deixar ele em casa no dia de domingo, querido. Não é qualquer ventinho que vai fazer ele pensar em desviar. Não, vou sair daqui, vou para lá, vou para o... Não, querido, não é qualquer situação que vai mexer com ele. Por quê? Porque ele está já formado, o caráter dele formado por provações, por situações que Deus permitiu na vida dele. Ele falou assim, eu vou fazer de você um homem, vou fazer de você uma mulher de Deus, vou fazer um homem de fé, um homem de perseverança, uma mulher de perseverança, aleluia. E assim é o Senhor, Ele usa mesmo as situações para nos moldar, amém?
nas provações, queridos, nós não precisamos temer. Aliás, primeiro eu quero falar com os irmãos o seguinte, que eu já disse aqui que o pecado, ele gera consequência, não é provação, querido. Tem algumas coisas que as pessoas passam porque é consequência daquilo que se plantou. Então fez uma semeadura errada, casou errado, andou em má companhia, roubou, matou, fez isso, aquilo. Consequência, vai colher. É verdade, não é? Aquilo que se planta, se colhe. Então, são consequências. O pecado gera consequência. Davi pecou, homem de Deus. Ele pecou contra o seu servo Urias, né? Traiu, adulterou com a esposa dele. Depois assassinou ele praticamente, porque ele mandou à frente da batalha com os amonitas matou ele. Aí o Senhor vem e dá uma repreensão em Davi, e Davi se arrepende dos seus pecados. Mas ele diz assim, tudo bem, eu vou te perdoar, mas a espada do amonita nunca mais vai sair da sua casa e da sua descendência. Olha, vai acontecer isso. Ditou as consequências daquela situação que foi gerado por ele. Agora, as provações, queridos, nem sempre são... não é porque nós fizemos alguma coisa errada, é ao contrário. Às vezes, por nós andarmos em integridade, perseverar na doutrina, perseverar no Senhor, nós somos colocados à prova. Somos. Uma das coisas assim, que é bem interessante, eu quero me reportar para lá, é em Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3, só para a gente entender um pouquinho melhor acerca disso, fala de um dos maiores milagres que aconteceu, que está relatado na Bíblia, no versículo 13 em diante. Aqui a Bíblia fala assim sobre Nabucodonosor, e aqui a situação era o seguinte: Nabucodonosor era o rei que dominava praticamente, era um império que dominava o mundo na época. E ele manda fazer uma estátua de ouro puro, e essa estátua era para que todas as pessoas se prostrassem diante dela, todas. E os irmãos sabem que na época deste feito, os judeus estavam cativos na Babilônia, era o reino da Babilônia. Eles tinham sido tirados da sua pátria e sido transportados para a Babilônia. E acontece isso, e 3 homens que eram amigos de Daniel, que era Misael, Zacarias e esqueci o nome do outro, Azael, Misael, Zacarias e Isael, alguma coisa assim. Eu vou falar os nomes que foi dado pelo próprio rei da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles são os mais conhecidos. E ali foi colocada aquela estátua e foi então feito um decreto para todos os súditos, que todas as pessoas, ao tocar lá uma música e tal, tinha que vir e se prostrar diante da imagem. Só que havia esses 3 homens que eles tinham princípios, e ele conhecia a palavra de Deus. E a palavra do Senhor falava que não era, e falava e fala, que não é para se prostrar diante de imagem de escultura nenhuma. E quando isto acontece, eles 3 permanecem de pé. E aí logo vem alguns criados do rei, tem 3 caras aí que não quer se prostrar diante da estátua. Aí ele chama esses 3 homens de Deus. E quando chama esses 3 homens de Deus, ele fala para aqueles homens, versículo 13, 3:13 em diante, tá? Vamos ler, para ficar melhor. Então Nabucodonosor, irado e furioso, porque
eles não quis se prostrar. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagens de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. E é interessante que você continua lendo. Nabucodonosor ficou endemoniado. E ele manifestou um demônio nele lá, né? Já estava endemoniado. E ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E lançar aqueles homens na fornalha. E o fogo era tão quente, o negócio era tão quente, queridos, que os homens que foram lançar aqueles 3 homens na fornalha, eles foram sugados pelo fogo e foram destruídos na mesma hora. E Sadraque, Mesaque e Abidnego foram atados às mãos, os pés e jogados naquela fornalha. E aí, eles lá dentro da fornalha, o rei teve uma visão deles dentro da fornalha. Que eles estavam andando dentro da fornalha e já não era mais 3, era 4. E esse 4º homem tinha um resplendor de dos filhos dos deuses, porque na verdade Nabucodonosor não sabia quem era Deus e nem tinha teologia nenhuma, não conhecia nada acerca de Deus. E ele chama os seus servos e diz assim: olha, não foi lá 3 homens que nós jogamos atados dentro do fogo, e agora eu vejo 4, e eles estão como que passeando dentro do fogo. Olha, que negócio, né? Uma fornalha de fogo e eles passeando lá dentro. Você pensa em passear, você pensa no shopping center, no parque, né? Mas dentro da fornalha de fogo, queridos. Eles estavam passeando. E aí eles fazem né? E ele pega e resolve chamar eles. Sadraque, Mesaque e Abidnego, sai daí de dentro. E eles saem de dentro da fornalha de fogo, intactos. A Bíblia diz que não tinha nenhum arranhão, nem cheiro de fumaça eles tinham. Então, algo tremendo, um dos maiores milagres que a gente pode ver, né? E aí, queridos, nós vemos o seguinte, que o Nabucodonosor, impressionado com aquilo, ele faz um decreto de que todo mundo deveria adorar a Deus e respeitar ao Senhor, que era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e recompensou eles grandemente. Então, queridos, eu vou voltar um pouquinho nos trechos nessa palavra, mas, queridos, como nos comportar diante das provas, diante das provações? Como se comportar, você desempregado, devendo aluguel às vezes, passando por necessidade com criança pequena dentro de casa? Como se comportar, queridos, diante de uma situação familiar, de um problema no casamento, numa situação difícil, que você olha assim e fala: meu, negócio aqui é prova de fogo. Como se comportar, querido, diante de um diagnóstico médico, de uma situação, de um problema de saúde que diante da medicina não tem nenhum tipo de conserto, de tratamento? Como se comportar, queridos, diante de várias circunstâncias que surgem no dia a dia? Filhos que às vezes estão embrenhando nas drogas,
filhos que às vezes está entrando pelo mundo, no caminho da prostituição e ainda outras coisas mais. A primeira coisa, queridos, e diante desse texto, à luz desse texto de Daniel capítulo 3, que fala exatamente desta prova de fogo desses 3 homens, nós vamos então ver aqui, a primeira coisa é que nós não devemos negociar princípios. Diga assim: não devo negociar princípios. Nós não podemos negociar princípios diante das circunstâncias da vida, das provações, queridos. Aqueles homens estavam ali, e eles foram chamados pelo rei, e o rei disse assim: olha, não, eu vou te dar uma oportunidade, vamos negociar isso aqui. A música vai tocar de novo, e vocês vão dobrar o seu joelho aí só um pouquinho. Dobra o joelho só um pouquinho e pronto, está tudo certo. Porque eles eram pessoas da nata, do reino, queridos. Está tudo certo, não vai ter problema nenhum com vocês. Você veja o que é que ele falou no versículo 16. No versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não te necessitamos nem te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, tudo bem, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer no fogo, mas nós não vamos nos prostrar diante da imagem que você fez, aleluias. Porque, queridos, nós somos constantemente, diante das provações, tentados a negociar princípios, queridos. A negociar princípios. Né? Pessoas que, um divórcio tudo bem, vamos divorciar, porque eu tenho direito a ser feliz. Não tem problema, eu estou passando por uma situação, Deus sabe a minha situação financeira em casa, então não tem problema eu ter esse ganho aqui, mesmo que seja um ganho meio esquisito. Poxa, não é todo mundo que paga imposto, então por que eu vou ter que pagar, ser íntegro e pagar o imposto? Então, queridos, nós somos constantemente atacados para negociar princípios. O próprio Jesus, ele estava naquela condição, queridos, de jejum ali, e ele foi atacado pelo inferno, e o diabo chega nele e fala assim: olha, negocia aqui, faz isso, faz aquilo outro, usando até mesmo a própria palavra de Deus. Mas Jesus, rebatendo ele dentro da palavra do Senhor, ele disse assim: não negocio, com você não tem negócio. Nabucodonosor disse assim: negocia, vai dar tudo certo, não me prostro, não tem negócio, isso aí eu nem quero discutir com você, não está em pauta para negociação. Queridos, mantenha-se íntegro diante da circunstância, das lutas da vida, porque Deus está usando isso exatamente para te provar, para que você tenha perseverança, aperfeiçoamento na fé, para que você saia lá na frente, de pé da fornalha, sem nenhum cheiro nem de fumaça, em nome de Jesus. Então, como nos comportar, queridos? Você não pode, de forma nenhuma, negociar princípio. Aquilo que é certo, é certo. Aquilo que não é, não é. Aquilo que é, queridos. Porque hoje em dia está tão simples, né? É a corrupção de tudo quanto é lado, é propina de tudo quanto é lado, é jeitinho daqui, jeitinho de lá, é pessoas negociando para tirar proveito, para tirar, sabe, botando a mão no que não é seu, tirando proveito das situações. E vem mesmo, queridos, o inimigo, ele é terrível, é sujo, ele vai trazer negócio para que você tenha ali uma sensação
de solução naquele momento, mas depois, querido, aquilo ali vai gerar perturbação. Se a gente for olhar lá para a Bíblia, a gente vai ver tantas situações, queridos, de pessoas negociando. O próprio Esaú, não é, que tinha um princípio, tinha ali consigo, querido, o direito da primogenitura, era tudo dele, ele ia dar sequência na família, no nome da família, mas aí, queridos, diante de um prato de lentilha, o que me vale isso aqui? O que me vale isso aqui? O que me vale minha fé? Às vezes você está aí caminhando, querido, surgem situações, problemas, e você, mas o que me vale? Está servindo a Deus, olha a situação que eu estou vivendo. Olha o problema que eu estou vivendo. As coisas estão difíceis, as coisas pioraram. Talvez até seja verdade mesmo, queridos. Porque não é por nós sermos diligentes naquilo que é de Deus, e olha que aqueles jovens foram lançados na fornalha, porque eles guardaram o princípio. Talvez por nós guardarmos princípios, queridos, nós vamos ser provados em situações. Provados. Passarmos por dificuldade. Mas nós não devemos negociar aquilo que Deus colocou como certo para a sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, as provações vêm, as provações surgem, mas você deve ser firme. Você deve ser firme naquilo que você, querido, crê de verdade. A mulher de Jó chegou em Jó, fala assim, mas por que você ainda está guardando ainda a fé? Olha a sua vida, olha a sua situação. Ele tinha perdido tudo, morrido filho, ele estava doente, estava enfermo. A mulher dele se levanta, olha aqui, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ele fala assim, mulher, você é louca, você está doida. O Deus que eu estou aqui porque eu guardei os princípios e vou passar por essa situação, porque eu estou guardando os princípios e lá na frente vou triunfar, porque eu guardarei os princípios até o fim. Aleluias. Então, negociação, sempre o diabo vai levantar para que nós possamos negociar princípios. E aqueles homens disseram assim, não, nós não tem negócio. Nas provações, queridos, nós não precisamos temer, elas vêm. Mas você não precisa ter medo. Jesus disse assim, que no mundo nós teremos aflições, provações. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. O Senhor disse assim, lá em Isaías 43, o versículo que nós lemos, quando passares pelas águas, as águas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Eu entendo o quê? Vai ter um tempo que nós vamos passar pela água, pelo fogo, mas o Senhor estará conosco, nós não precisamos temer. O Senhor não vai, as provações e as situações da vida, querido, não vieram para te destruir, para te matar, para te colocar numa cova, mas veio para te fortalecer, te colocar em pé. E o Senhor não vai te deixar sozinho na provação, Ele está contigo, aleluia. Caminhará contigo dentro das águas, caminhará contigo dentro do fogo. Não precisa temer, que o Senhor está conosco em nome de Jesus. Não precisamos temer. E é interessante, queridos, que apesar de Pedro mencionar que são várias provações, ele também fala assim, que por um tempo, passará por um tempo. Então, é interessante nós ressaltarmos que as provações têm data de validade na nossa vida. Ela vem e vai passar um tempo só, mais um tempinho só, aleluias, e vai passar em nome de Jesus, aleluia. A provação vai passar, você vai triunfar em nome de Jesus, aleluia. A provação tem tempo de validade, minha irmã. Pode botar na folhinha lá espiritual, aleluia. Ela tem um tempo e o tempo vai passar, e depois que o tempo da provação passar, vai vir outras, mas até que venha outras, você vai viver, aleluia,
aleluia, a prosperidade do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Então, queridos, permanecer na fé. Agora, eu queria assim concluir, meu tempo já foi, eu queria só concluir com os benefícios das provações. Amém? Diga assim os benefícios. Bem, nós vimos aqui a princípio, por que as provações vêm, para nos fortalecer na fé, né? Nos fortalecer na fé, nos sustentar, nos aperfeiçoar em Deus. Mas nós vemos aqui, queridos, Daniel 3, 21 a 25, ele diz assim, 21, 25, diz assim: então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se chegou à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus vivo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Então, aqui, aí ele fala assim, que ele fez um decreto para que todos adorassem a Deus, e sobremaneira eles exaltou aqueles 3 homens. Quais os benefícios, queridos? A primeira coisa é que quando você sair dessa prova, nós vemos aqui que nada foi queimado na vida daqueles homens, mas eles estavam atados, queridos, e aquelas ataduras foram soltas pelo Senhor dentro do fogo. Então, queridos, talvez você tenha, sua vida tenha sido atado por alguma situação, algum vício, alguma coisa que prevalece, algum problema financeiro, você está amarrado, o negócio está... Mas a provação, quando ela vem, querido, ela vai desatar tudo isso. Você vai viver dentro da fornalha uma provação, mas dentro da provação você vai viver o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural de Deus vai desatar aquilo que te prende, as suas mãos, seus pés. Você vai erguer a cabeça, você vai sair de dentro dessa fornalha sozinho, andando, em nome de Jesus, aleluias. O Senhor vai te preservar dentro da fornalha. Dentro da fornalha. E quando eles saem, queridos, nada lhes tinha consequência nenhuma. Essas provações que você talvez está passando ou vai passar, não vai deixar consequências sobre a sua vida, de forma nenhuma, querido. Isso vai trazer um fortalecimento da sua fé, que você vai, a hora que você sair dessa fornalha, você vai estar convicto de que Deus é na sua vida, que Ele te guardou na fornalha e que Ele estará sempre contigo para a glória do Senhor. A outra coisa, queridos, é que o reino de Deus, ele foi acrescentado, o reino de Deus. Olha os 2 últimos versículos aqui. Falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele,
pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Oh, queridos, eles foram lançados em uma fornalha, e o que se esperava é que eles morressem naquela fornalha. Mas uma vez eles passaram por aquela situação, se levantaram, queridos, e Deus foi glorificado na vida deles. Deus foi glorificado. Irmão Mário, quando disse aqui, eu vivi 30 anos jogado de lá para cá, de cá para lá. É claro que foram consequências da vida, de situações que ele mesmo provocou. Mas quando ele saiu, queridos, e ele está de pé hoje, o Senhor o tirou de lá daquela situação, por misericórdia, Deus é glorificado na vida dele. As pessoas olham para ele e falam assim, que o Senhor, o Deus, seu Deus, o Deus do irmão Mário, o Deus de Gilles, o Deus de fulano, o Deus de ciclano, seja glorificado e todos possam crer que esse é um Deus vivo, que tira o homem lá da fornalha, coloca de pé, desata as mãos e os pés, aleluia, e faz ele andar em perseverança e fé em nome de Jesus. Então o reino de Deus, queridos, o reino de Deus é glorificado, é exaltado. O reino de Deus ele ganha com as provações que nós passamos. Aquele homem não conhecia Deus. Aquele homem, ele tinha total ignorância de quem era Deus. Aliás, ele se fez Deus, porque a imagem que ele tinha colocado, ele era uma imagem como a imagem dele. As pessoas se prostravam diante dele. Esse aqui é o Deus da Babilônia. Mas uma vez, queridos, aqueles homens não negociaram os seus princípios e entregaram as suas próprias vidas em sacrifício por aquilo que eles criam, e eles passaram por aquilo. Deus honrou eles dentro da fornalha, os visitou dentro da fornalha, tirou eles para fora daquela fornalha. Aliás, eles saíram daquela fornalha de pé, sem nenhum tipo de problema. O rei, então, vendo aquilo, ele disse assim, só pode ter um Deus todo-poderoso na vida desses homens. E ele creu em Deus e naquilo que Deus podia fazer. Baixou um decreto e falou assim, olha, quem falar alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles vão morrer, a casa deles vão ser despedaçada. Porque, aí ele concluiu, por que eu estou fazendo isso? Porque só existe um Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, aleluia. As pessoas vão olhar para você, Wagner, as pessoas vão olhar para você, meu irmão, minha irmã, e você vai estar de pé em nome de Jesus Cristo, aleluia. E as pessoas vão falar assim, existe Deus, e o Deus que tirou esse homem dessa fornalha, e o Deus que tirou essa mulher dessa provação, é o Deus que tudo pode, aleluia. É o Deus que coloca de pé, é o Deus que exalta, e é o Deus que vai ser exaltado na minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. E aí, queridos, concluindo, versículo 30 diz assim, e o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província Babilônia. O que eu entendo aqui, queridos? Que o sair da fornalha é uma grande bênção? É. Mas sair da fornalha é você voltar ao estado que você estava antes. Mas o Senhor não vai fazer só você sair da fornalha, mas Ele vai te prosperar. E talvez, queridos, a provação que você está passando é para que quando você chegar lá na frente, você tenha condições de assumir essa prosperidade na sua vida, em todos os sentidos, espiritual, material, em todos os sentidos. Então,
Deus, ele faz uso, queridos, das circunstâncias. Ele, para nos provar, ele nos prova. As provas vêm e não são uma só prova. Provações virão, surgirão, dia após dia, mas com a finalidade de nos prosperar, de nos abençoar, de nos colocar de pé, de nos fazer firmes e perseverantes. Fica de pé, em nome de Jesus, aleluia.